a poucos capítulos do fim, 2 capítulos e meio, praticamente, do fim do livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, e hoje iremos terminar o capítulo 13, né, o capítulo aqui que fala do sermão profético, né, glória a Deus, glória a Jesus. Nós iniciamos, na última segunda-feira, falando sobre o princípio das dores. Então, nós vimos que o foco de Jesus não foi responder quando, não foi responder ali, dar uma data, né? Até porque ele vai falar também, já no finalzinho do capítulo, que a respeito do dia ou a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai, né? Também no livro de Atos, os discípulos também questionam Jesus, né? E Jesus fala que não compete a eles saber o tempo, nem as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, não nos compete saber isso. Somente o Pai sabe. E Jesus, a gente vai perceber que ele vai continuar dando ênfase aqui à vigilância, né? Que nós possamos estar sóbrios, que nós possamos estar vigilantes, né? Vigilantes em todo momento, porque não sabemos, né, a hora que tudo vai acontecer, né? Não sabemos, por exemplo, se estamos no princípio das dores ou se já estamos no meio ali do princípio, no meio das dores já, né? Ou já perto do fim das dores, né? Nós não sabemos também em relação a isso. Falamos princípio das dores, mas a verdade é que nós não sabemos em que parte aí dessas dores nós estamos. Então, o foco de Jesus, ele vai, inclusive, no final do capítulo 13, vai falar uma parábola sobre uma exortação à vigilância. Então, o que Jesus quer é que a gente fique vigilante, né? Que a gente não se deixe enganar e que fique vigilante, porque é um princípio cristão que nós estejamos vigilantes. Então, em 1 Pedro 5, 8 a 9, Pedro fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, vigilância é uma das doutrinas bíblicas aqui faladas aqui por muitos dos discípulos, por muitos dos apóstolos, em maioria dos livros aqui do Novo Testamento. Então, muito fácil seguir a Jesus, né, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, né, quando temos saúde, né, quando não tem agitação, quando não tem perseguição, quando o mar está calmo, mas nós precisamos segui-lo em todos os momentos, e o mestre, ele sempre nos alerta, ele sempre nos instrui em relação a isso. Então, Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 9. Então, nós iremos perceber aqui, a partir daqui, até o fim do capítulo, que nós iremos perceber diversas profecias aqui meio misturadas, né? É difícil, às vezes, saber onde começa uma, onde termina outra, ou se um mesmo versículo está incluso em mais de uma profecia. Então, Jesus, ele vai falar sobre diversos acontecimentos, mas meio que acontecimentos misturados aqui, né? Ele vai falar, por exemplo, sobre uma perseguição iminente ali que a igreja iria sofrer, né? Que os apóstolos, que os discípulos iriam passar em um futuro ali bem próximo. Profecia sobre a destruição de Jerusalém também está no meio aqui. Nós temos que iria acontecer, né, que aconteceu 40 anos depois aqui dessas profecias. Temos profecias sobre o fim dos dias, profecias sobre a segunda vinda de Jesus. Então, diversas profecias aqui misturadas do versículo 9 até o versículo 27 tem essas profecias e às vezes a gente não consegue discernir qual é qual. Então, elas estão meio que mescladas, né, meio que misturadas. Eu creio que o Senhor quis que fosse assim, para que ninguém soubesse literalmente, realmente, o que aconteceria em cada caso, ou para que ninguém começasse a explorar ou mesmo achar uma data, né, achar um tempo certo, um tempo específico. Então, mas a principal lição que nós iremos extrair daqui é que devemos estar alerta, que devemos estar vigilantes. E o Senhor, ele por diversas vezes, ele nos traz isso, né? Nos traz a ideia de vigilância, de que não sejamos enganados, de que estejamos sóbrios, né? Glória a Deus. Então, vigilância, glória a Deus, glória a Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 9 até o versículo 13, esse primeiro bloco aqui que nós iremos estudar. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai o filho, filhos
haverá de se levantar filhos, haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Serei odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, vamos entender aqui esse primeiro grupo de versículos, né? Então, Cristo, ele já havia alertado sobre os sofrimentos, né, que o próprio Senhor ia passar, e ele também já havia alertado pelos sofrimentos que os discípulos iriam passar. Jesus nunca enganou ninguém, né? Ele nunca enganou os seus seguidores, nunca deixou em dúvida de que o caminho era difícil, de que existia um preço para segui-lo, né? Iria existir perseguição. Ninguém pode dizer que Cristo, o Senhor, se comecei a seguir a Cristo aqui, estou sofrendo perseguição. Ninguém pode dizer isso, né? O Senhor deixa tudo bem claro, o Senhor avisa de antemão. Então, perseguição tanto por parte dos seus discípulos, como por parte dos seus seguidores, em todas as épocas, né? Então, esse bloco de versículos aqui, ele serve tanto para a perseguição que ia ter ali, logo, né, no futuro próximo ali, quanto também para a igreja ficar vigilante, porque poderia existir perseguição depois. Então, Jesus estava olhando aqui os acontecimentos, tanto nesse futuro próximo, quanto em um futuro mais distante. Embora teve realmente uma certa perseguição, na época, por exemplo, da destruição de Jerusalém, os judeus foram todos dispersos, né, teve perseguição. Jesus também prevê perseguição aos crentes ao longo da história, né, ao longo das épocas, né, os seguidores foram presos, né, a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos que muitos foram presos, muitos foram amarrados, ridicularizados, açoitados. Então, Jesus fala, né, serão odiados de toda a gente, né, por minha causa, por causa do meu nome. Se a gente tomar, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo de uma perseguição aqui, um futuro bem próximo aqui desses acontecimentos, dessa fala de Jesus. Ele sofreu tudo por amor de Cristo. Ele relata lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai falar que ele sofreu perseguição, ele trabalhou ali mais do que os outros, né? Ele disse que em trabalhos ele sofreu, em açoites sofreu mais do que os outros, em prisões, em perigos de morte. Ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes foi açoitado com varas, apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, perigo de rios, perigo de salteadores, perigo da nação dele, perigo dos gentios, perigos na cidade, no campo, no mar. Então, todo tipo ali de perigos, de perseguição, o apóstolo Paulo sofreu, né? Diz que muita fadiga, muita fome, sede, jejum também, ele relata sobre isso, né? Mas nada o separava do amor que há em Cristo Jesus, o amor de Cristo, né? Então, perseguições virão, mas tudo que nós devemos nos preocupar é com a nossa própria fidelidade. Então, que no momento da tribulação, no momento da perseguição, nós possamos seguir firmes, né? Glória a Deus, glória a Jesus. O mundo, ele não vai nos deixar em paz, é certo isso. Jesus, no livro, no Evangelho segundo escreveu João, Jesus fala sobre isso. Ó. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês, né, o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Antes, eu vos escolhi do mundo, eu vos retirei do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que enviou. Então Jesus alerta, Jesus coloca todos os pingos nos is. Ele fala que se perseguiram a ele, a nós também não será diferente. Então vai existir perseguição em algum momento da nossa vida, vai existir algum tipo de perseguição, algum tipo de embate ali, algum tipo de preconceito, algum tipo de perseguição, né, no geral. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, mas sempre nos temos que lembrar dos ensinamentos do nosso Senhor e Cristo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Ele venceu o mundo, nós iremos vencer também em nome dele, né? Ele nos dá força, ele nos dá todas as armas para vencermos, né? Glória a Deus. Então, o versículo 10 fala que é necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações, né? O evangelho seja pregado em todas as nações. Então, o evangelho, ele precisa ser pregado. Jesus não fala aqui que é o evangelho é pregar, terminar de pregar a todas as nações e vem o fim, não. Ele fala que é necessário que primeiro
o evangelho seja pregado, ou seja, depois que o evangelho for pregado a todas as nações, então tempos depois virá o fim, né? Não é uma coisa que terminou de ser pregado, vai acontecer, mas é necessário que primeiro seja pregado a todas as nações. Então, o evangelho é a mensagem divina, né? A mensagem de salvação, é através da graça de Deus, né? Graça gratuita, por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos salvos, né? Então, com a rejeição, né, com a rejeição aqui do Messias, né, por boa parte ali dos judeus, né, os gentios foram incluídos no plano de Deus também. Então, a salvação é para todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê em Jesus, ele é salvo, ele é liberto ali do poder do pecado, né? Então, por isso que é necessário que o evangelho seja primeiro pregado a todas as nações. Todas as pessoas precisam ouvir o evangelho antes que venha os acontecimentos do fim. O campo de ação é o mundo, né? O campo de ação do evangelismo, dos missionários, é o mundo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 11, Jesus fala também que quando se nós sofrermos perseguição e formos levados ali, a gente não se preocupe com o que havemos de falar. Então, sabemos, por exemplo, que no livro de Atos dos Apóstolos, muitos discípulos foram levados perante tribunais, né, perante sinagogas, perante reis, né? O apóstolo Paulo foi levado ante Festo, ante o rei Agripa, até diante do imperador, né? Porque tem uma hora ali que ele apela a César, ele é levado a Roma. Então, o mesmo aqui vale para os nossos dias. Então, a gente percebe que o Jesus ele é tão sábio, né, que as palavras dele servem para o que ia acontecer e também para os tempos futuros, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o mesmo aqui acontece conosco, né? O mesmo serve para nós. Caso o mesmo aconteça conosco, o Espírito Santo nos ajudará sobre o que devemos falar. Glória a Deus. Então, a perseguição, ela deve ser uma oportunidade de pregar, de evangelizar. Então, no finalzinho do versículo 9, serão levados à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então, a perseguição também nos dará a oportunidade de evangelizar, como a gente vê também no versículo 11 aqui, né, que a gente vai falar também, concedido ali, o Espírito Santo vai falar por nós, né, como usou Pedro, como usou João ali no livro de Atos dos Apóstolos. Então, diante de reis, diante de governadores, diante de juízes, a oportunidade de pregar o evangelho para todos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E não devemos retroceder nesse momento, né? Deixar de testemunhar de Cristo será usado contra nós. João 12:41, Jesus fala que quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, nesse momento aqui, a gente não, no momento da perseguição, no momento ali realmente, quando se aumentar a perseguição para o nosso lado, a gente não deve retroceder, né? Deve perseverar até o fim, deve defender a palavra do Senhor até o fim, né? E não importa o que venha a nos acontecer, né? Glória a Deus. É que possamos sempre pedir forças ao Senhor para resistir nesses momentos. Glória a Deus. Versículo 12 fala que um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverão de se levantar contra os progenitores e os matarão. Então, filho matando pai aqui, né? Irmãos contra irmãos, pai contra filho, filho contra pai. Então, odiados de todos, né? Nós temos odiados de todos, até com os da nossa própria família. Então, se é ruim você se sentir odiado hoje, né, nos dias de hoje, imagina você ser odiado aqui dentro da própria família, né? E por conta de quê? Por conta da nossa identificação com Cristo, porque nós levamos ali a mensagem do Evangelho, porque nós somos seguidores de Jesus, né? Então, dentro da própria família aqui, parentes irão nos odiar até a morte, ó. Filhos aqui contra os pais, matarão os pais ali, pais crentes, né? Filhos não crentes, por exemplo. Então, o ódio será tão grande que chegar ali à morte, né? Chegar ali a cometer o assassinato. Então, Jesus fala em traição, fala em ódio aqui, justamente contrário ao que ele pregava, né? Jesus veio pregando a verdade, veio pregando o amor, veio pregando... Nós vimos que os 2 mandamentos aqui que foram resumidos, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amará o próximo, né? Como a ti mesmo. Então, Jesus veio pregando o amor, o perdão, o arrependimento dos pecados, e a gente vê aqui a ação de pessoas que fazem o contrário, né? O contrário do que Jesus pregava, né? Glória a Deus. Então, mas todo esse sofrimento, né? Toda essa perseguição, né? Toda essa traição, essa dor, essa morte aqui, ela vai ter
uma bênção final, né? Glória a Deus. Então, todo esse sofrimento irá nos garantir uma coroa, né? Irá nos garantir sermos salvos, né? Um galardão ali. Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 13 fala que sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Outras traduções falam que esse será livrado. Outras traduções falam esse será liberto. Então, aqui nós temos um versículo aqui que fica um pouco, não sabemos a que ele se refere, né? Se realmente a salvação eterna ou se realmente será salvo ali dessa tribulação, né? Desse período ali tribulacional, né? Então, a palavra usada aqui para salvo, né? Se você for procurar num dicionário aqui de grego, né? A Jane falou do dicionário Strong, né? Existe o Strong, existe outros também, né? Existem até melhores do que o Strong, mas se você olhar nessa palavra salvo aqui, a gente vai ver que essa palavra salvo, ela pode significar manter são e salvo, pode significar resgatado do perigo, pode significar resgatado da destruição, pode significar poupar alguém de sofrer, poupar alguém de dano, resgatar, poupar alguém até de uma doença, de um sofrimento relacionado com a doença. Então, essa palavra salvo aqui, ela tem múltiplos significados, né? Livrar das penalidades de um julgamento também pode ser salvo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a partir do versículo 14, nós temos aqui, até o versículo 14, até o versículo 23, nós temos versículos difíceis de interpretar. Né? Uma linha de teólogos interpretam como se fosse realmente a destruição de Jerusalém, que Jesus está falando aqui, né? Destruição de Jerusalém. E outros interpretam como referência à grande tribulação. Então, eles se encaixariam aqui nesses dois eventos, na destruição de Jerusalém, como também na grande tribulação. Mas eu creio que esse bloco aqui, ele fale da grande tribulação, porque a gente vai ver no versículo 19, que ele vai falar que aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Então, isso nos mostra, isso nos traz assim a conclusão, ou nos revela aqui que esses versículos, a tribulação vai ser realmente um período terrível, né? Nós iremos falar aqui sobre ela. Então, vai ser um período como nunca houve realmente na face da terra, né? Nenhuma das guerras que já existiu, nem a destruição de Jerusalém chegariam perto realmente dos dias da grande tribulação, né? Dos períodos tribulacionais. Então, você vê que já é pulado aqui para a grande tribulação, né? Não é falado aqui da pequena tribulação, né? Jesus já pula para a grande tribulação, né? Glória a Deus. Isso, como a gente falou também na aula anterior, na segunda-feira, que nem todos os acontecimentos aqui são relatados por Jesus, né? Ele se preocupa mais na vigilância, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a grande tribulação, né? O período tribulacional, ele é o cumprimento da 70ª semana de Daniel, né? No livro do profeta Daniel, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, nós temos ali, especialmente no capítulo 9, que existe uma profecia para o povo de Daniel e para a cidade santa de Daniel. São 70 semanas ali que são estabelecidas, né? Semanas não de semanas normais, mas semanas de anos. Então, seria um período ali de 490 anos, né? Uma profecia ali de 490 anos. É como se o livro de Daniel fosse uma espécie de relógio profético. Então, nós temos esses 490 anos aí, e desses 483 anos, eles já se cumpriram, faltando aí os últimos 7 anos, né? A última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Então, as primeiras 69 semanas foram cumpridas, é como se Deus tivesse colocado uma pausa nesse relógio escatológico aí no livro de Daniel, e houvesse ali, por exemplo, a introdução agora da igreja, né? Quando Jesus foi rejeitado, Deus deu uma pausa ali em tratar com Israel, introduziu a era da igreja, e após a igreja ser tirada do mundo, ele vai novamente tratar com Israel. Então, serão 7 anos de julgamento aí para a nação de Israel, né? Para o povo de Daniel, né? A profecia é bem clara, né? 70 semanas estão para ti, Daniel, para o teu povo e para a tua santa cidade. Glória a Deus. Então, a igreja, né, a linha de pensamento, né, que a igreja ela não vai estar mais aqui, né, a igreja estará nos céus, a igreja será arrebatada antes desse período aqui, antes desse período tribulacional,
para depois ela voltar com Cristo. E enquanto a igreja não estiver aqui, Deus irá tratar com Israel ali, com o povo que rejeitou o tempo da sua visitação. Né? Jesus fala em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou lhes preparar lugar. E se eu não for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele vem, leva a gente para ele mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também comigo, né? E nós temos também Paulo falando sobre esse período aqui do arrebatamento. Ele fala que ele instrui os irmãos ali, né? Os irmãos estavam ignorantes ali em relação aos acontecimentos do fim, né? Jesus fala assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, acerca dos que dormem, para que vos não entristeçais como os do mundo. Então, os do mundo aí não têm esperança, eles não têm esperança, mas vocês têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Jesus os tornará a trazer com ele. Então, ele fala ali sobre o arrebatamento, né, que nós, os que ficarmos vivos, ou seja, Paulo se inclui ali, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele se incluía, mostrando ali que ele cria que o arrebatamento podia ser nos dias dele, uma iminência ali de arrebatamento. Ele inclui sempre ele ali nos versículos, né, tanto em 1 Tessalonicenses quanto em 1ª Carta de Coríntios, né, iminência. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, um arcanjo, uma voz muito forte e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor, né? Como Cristo falou lá em João, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também comigo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o Cordeiro, ele salvará a sua noiva. Cristo, ele não é um marido aqui, de certa forma, abusador ali, que gosta de bater na sua esposa, né? A gente sempre tem a figura da igreja como sendo a noiva de Cristo. Então, Cristo, ele não é esse tipo de pessoa ali que vai deixar a sua noiva sofrer, ele não vai bater na sua esposa, deixar ela aqui na tribulação, né, para ela ser tentada por Satanás, para ela sofrer os acontecimentos que irão acontecer aqui, né? Então, as pessoas, o livro de Apocalipse fala que durante a tribulação, as pessoas vão procurar a morte e não vão achar. Demônios vão atormentar as pessoas por 5 meses. E diz que as pessoas vão desejar morrer, mas a morte fugirá deles. Está lá em Apocalipse 9, 5, 6. Diz que, sem exceção, todos os que ficarem ali, aqui, se submeterão ao sistema da besta. Então, a igreja ficar aqui durante a tribulação é a igreja se submeter à besta. E nós só temos um Senhor e Salvador, que é o nosso Cristo. Nós não temos que nos submeter a Satanás e seus demônios, né, ao anticristo, ao falso profeta. Apocalipse 13, 8 fala sobre isso. E adorarão, né, falando do anticristo, do falso profeta, da besta, todos os que habitam sobre a terra, todos. A palavra é bem enfática, todos, né? Não é uma parte, não, é todos os que habitam na terra. Se a igreja ficasse aqui, ela teria que adorar também, submeter a besta, e não é isso, teria que colocar marca, diz que é todos que habitam na terra. Então, durante esse período aqui, ó, segundo o livro de Apocalipse, nós teremos guerras, teremos terremotos, teremos fome mundial, teremos colapso econômico global, relatado inflação, né? Relatado ali no livro de Apocalipse, uma grande inflação ali, que o dinheiro não vai dar para comprar nada. Relatado distúrbios já no final, né, distúrbios cósmicos, né, a estrela dos céus caem como uma figueira abalada pelo vento, a vegetação vai ser destruída, 1/3 dela destruída, depois toda destruída, as águas dos mares, dos oceanos serão destruídas também, ao sol, a lua, as estrelas vão escurecer. Então serão tempos terríveis, né? E fala também que metade da população será destruída. Então são tempos terríveis, né? Mas Deus, Jesus, é um noivo zeloso. Ele quer a sua noiva com ele. Onde ele estiver, nós estaremos com ele, né? E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o Senhor vai nos salvar. Eu creio nisso, glória a Deus, glória a Jesus, né? 1 Tessalonicenses fala que esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3,10 fala que como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei
da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, Cristo irá nos guardar. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o livro de Apocalipse ele é bem interessante, porque a gente pode fazer divisões nele, né? Então, Jesus fala que pede para João falar, né? João vê ali a visão de Jesus, né? Jesus de forma gloriosa ali, né? O cabelo como chama de fogo, os olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve, né? Roupas sacerdotais, roupas talares. E ele manda João escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. Então, 3 tipos de coisas João devia escrever, ó. As coisas que você tem visto, ou seja, João descreve ali Jesus, né? Descreve Jesus dos pés à cabeça, né? Com uma veste comprida, cingido com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, como latão reluzente. Então, o primeiro capítulo de Apocalipse são as coisas que João tem visto. Depois, no capítulo 2 e 3, são as coisas que são, ou seja, Jesus vai falar ali das igrejas, né, as 7 igrejas ali, e cada igreja Jesus trata de uma forma diferente, né, cada igreja tem uma mensagem, cada igreja tem uma exortação, cada igreja tem uma consequência, né, se ela continuar naquele caminho, então cada igreja é tratada de uma forma diferente. E a partir do capítulo 4, são as coisas que depois dessas hão de vir. Então, Jesus manda João falar sobre essas 3 coisas, as coisas que tem visto, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Tanto que a partir do capítulo 4, a gente não vê mais, né? Depois que Jesus fala, João, sobe aqui, logo no capítulo 4, ali, versículo 1, 2, sobe aqui, né? João é arrebatado ali em espírito, e depois disso a gente não vê mais nenhuma referência à igreja, né? Some a palavra igreja, né? A palavra igreja foi tão falada no 2, no 3, no primeiro, e a partir do capítulo 4 a gente não vê mais referência à igreja. A gente vai ver lá no final do Apocalipse, quando Jesus manda João selar ali as palavras da igreja, né? Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouvir, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da árvore da vida. Então, a gente já vê não mais a noiva, já vê a esposa no final do livro do Apocalipse. Então, vamos ler aqui sobre a grande tribulação, mas eu creio que a igreja não estará mais aqui, né? A tribulação é Deus tratando ali com os judeus, é o cumprimento da última semana de Daniel, o povo de Daniel, para a cidade de Daniel. Glória a Deus. Então, o versículo 14 fala que quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Então, esse abominável da desolação é o anticristo, né? A gente tem essa referência ao anticristo. Então, fujam, né? Aí aqui a gente vai ver Jesus falando sobre fugir, né? Ele vai falar, ó, quem estiver em cima do telhado, fuja. Quem estiver, no versículo 16, no campo, fuja. No versículo 17, ele fala das grávidas, né? Ai das grávidas, que vai ser ruim para elas fugirem, né, com a criança pequena. O versículo 18 vai falar que orai para não ser no inverno, né? Tem locais de Israel que nevam, então é difícil uma fuga ali no inverno. Então, e no versículo 19 ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Então, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, nós temos aqui, Jesus fala do anticristo, né? O anticristo, ele dá início à grande tribulação, né? Ele tem um período de 3 anos e meio, no meio dos 3 anos e meio vai ter uma grande tribulação, os últimos 3 anos e meio vai ser uma tribulação maior do que a primeira parte. Então, e Jesus manda fugir ali. A ordem aqui é para fugir, né? Um barco ali afundando e as pessoas não têm escolha, já é hora de fugir. E a gente vai ver aqui perseguição, né? A perseguição, a tribulação vai ser tamanha como nunca houve, nunca jamais haverá. Tempo de angústia para Israel, tempo de angústia para Jacó, como profetizou Jeremias, né? Jeremias 30. Então, em Apocalipse fala que metade da população mundial irá perecer. 1/4 morre com o julgamento dos selos e 1/3 morre com o julgamento das trombetas, né? Se nós somarmos aí da metade da população. E em meio à ira, né, em meio à tribulação, haverá misericórdia, né? A gente vê no versículo 20 aqui que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então,
Abacuque 3:2 fala o seguinte, ó: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, vai ter misericórdia, vai ter gente salva durante a tribulação. Nós temos ali aquela figura daqueles 144 mil, né, de Israel que serão salvos. Por que 144 mil? 144 mil judeus, né? No período da tribulação, Deus não vai ter tempo, né, de ensinar, não vai ter tempo. Um novo convertido nos dias de hoje, ele tem que aprender tudo, né? Às vezes ele não sabe de nada, então ele tem que aprender tudo ali para começar a ter discernimento, né, sobre o que é graça, sobre o que é salvação, sobre o que é redenção. Então, aos poucos, ele vai crescendo. Um judeu, não. O judeu, ele já sabe todo o lado hebraico, toda a Bíblia hebraica, né? Todo o Antigo Testamento. Então, o judeu, ele já tem uma bagagem, ele já tem aquela bagagem ali, e esses 144 mil, eles irão pregar o evangelho, eles vão ver as profecias apontando ali para o Messias, né? Todas elas apontando para Jesus. Então, eles, os judeus, são os homens chaves aqui para começar a pregar essa palavra, né? Começar a pregar ali durante a tribulação, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E Cristo continua aqui, no versículo 21, ele continua ali alertando sobre os falsos mestres, né, os falsos profetas, né, para as pessoas não caírem no engano. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Então, durante a tribulação, e também nos nossos dias, né, muitos ali vão se chamar de Cristos, né, muitos vão se chamar ali de profetas, né, de pessoas ali, de profetas, de cristãos, de pessoas que se passarão por Cristo. No versículo 22 ele fala, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, nós não podemos dizer que Jesus não preveu, não nos disse, né, não nos avisou. O período da tribulação vai ser um período tremendo, vai ser um período de muita perseguição, de muita... A gente viu aqui que não houve... Tamanha será a tribulação que nunca jamais foi vista. Aqui a gente pode comparar com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, né, terrível ali para os judeus, ali, o período do Holocausto, mas Cristo fala que tamanha vai ser essa tribulação que a gente nunca ouve, nem nunca viu durante toda a história humana. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. E aqui no final, né, no final da tribulação, Cristo fala aqui sobre realmente a sua segunda vinda, né? No arrebatamento da igreja, como a gente leu lá em 1 Tessalonicenses, a gente vai encontrar o Senhor nos ares, tocado ali uma trombeta, o arcanjo ali dá um brado, um bramido bem forte, e haverá o encontro ali nos ares, né? Encontraremos o Senhor nos ares, o encontro da noiva com o noivo nos ares, né? Cristo, ele não pisa aqui na terra, mas aqui na segunda vinda, a partir do versículo 24, a gente vai ver que Cristo vai pisar na terra, que na segunda vinda, Zacarias fala que os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras e o monte será fendido ao meio, né? Glória a Deus. Então, versículo 24 fala que naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos, né, e reunirá aqueles ali que foram salvos durante a tribulação, né, os judeus que pregaram e as pessoas que ouviram a pregação dos judeus. Então, os eventos aqui que apontam para a segunda vinda de Jesus, né, os poderes da terra, os poderes dos céus aqui serão abalados, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Então, e as pessoas verão aqui o Filho de Deus vir nas nuvens, né, com grande poder e glória. Então, a gente vê aqui que é interessante que a tecnologia, ela finalmente chega onde a Bíblia profetizou, né? Por exemplo, quando surgiu a TV, as pessoas podiam ligar a TV a esse... com a TV todo mundo vai ver Cristo voltando. Só que muitas pessoas não assistem TV, né? E nem sempre as pessoas têm uma TV próxima ali, mas hoje em dia todo mundo tem um smartphone. A gente vê muitas pessoas que não desgrudam do smartphone, toda hora ali olhando, né? Toda hora vendo ali se tem algum acontecimento novo. Então a gente vê que a tecnologia, ela alcança onde a Bíblia profetizou, né? Que bênção, né? Então por isso que no livro de Daniel, né, no capítulo 12, se eu não me engano, fala que Daniel não entende algumas profecias ali e Deus manda Daniel selar
porque vai chegar um tempo ali em que ele vai entender, né, que as pessoas irão entender as profecias ali. Eu não me lembro se é o capítulo, se é o versículo 4 do capítulo 12 ou se é o versículo 9 que Deus fala sobre isso. Glória a Deus. Então, haverá aqui uma reunião muito grande aqui das pessoas, né, tanto os que voltaram com Cristo, quanto os que foram salvos aqui durante a grande tribulação, né. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eu sei que muitos acontecimentos aqui, se você está escutando isso pela primeira vez, você vai se sentir um pouco desnorteado, um pouco confuso, mas o que nós temos que tirar aqui de todo esse sermão profético são as seguintes lições. Que Jesus, ele irá voltar. Você pode não ter nem escutado aqui todos os detalhes, né, toda a ordem dos detalhes aqui, mas Jesus, um dia, ele vai voltar. E tempos de grande tribulação, eles estão próximos. Né, o Cristo fala aqui do princípio das dores, né, eu falei aqui que a gente não sabe será que a gente está realmente no princípio das dores, ou se já está no meio aqui dessas dores, né, ou está no fim, a gente não sabe sobre isso. Então, Jesus vai voltar, tempos de grande tribulação estão próximos, né, as pessoas vão procurar a morte ali durante a tribulação e não vão achar, né, vai ter destruição da água, destruição da vegetação, demônios, né, vão atormentar os homens por 5 meses, então, períodos de realmente grande perseguição e tribulação. As únicas coisas que vão sobreviver a esses tempos aqui vão ser 2 coisas. É a palavra, que Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E os que verdadeiramente creem em Cristo. Então, diante dessa tribulação, desses acontecimentos do fim, o que nós temos que ter em mente é que Jesus vai voltar, tribulação se aproxima e que só 2 coisas vão sobreviver: a palavra de Deus e os que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus traz a nossa consciência que nós devemos estar vigilantes. Vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Se o dono da casa soubesse ali a que hora ia vir um ladrão ali, ele não deixaria a sua casa ser arrombada. Jesus usa essa comparação ali no livro de Mateus. Então, nós devemos estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 44. Então, numa hora que ninguém espera, ele até compara ali com Noé, né? Noé, o pessoal comia, bebia, dava-se em casamento, até que fechou a porta ali e todo mundo pereceu. Então, é isso que nós temos que ter em mente, que o Senhor irá voltar, tribulação se aproxima e que devemos estar vigilantes. Glória a Deus. E Jesus, ele ainda termina com uma parábola só sobre vigilância, né? O tempo já está um pouco corrido aqui, mas essa parábola aqui, ela não tem, os ensinamentos dela já foram dados anteriormente. Então, vamos terminar aqui o capítulo 13 com essa parábola, a parábola da figueira, exortação à vigilância. Então, Jesus cita aqui para ilustrar mais ainda a importância de estarmos vigilantes, de aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador, a importância da vigilância. O versículo 28 fala o seguinte, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus está dizendo aqui que as pessoas sabem, né? Elas veem os acontecimentos da criação, da natureza, e sabem, por exemplo, que vai chover, sabem, por exemplo, que está chegando o verão, que está chegando o inverno, a primavera, né? O outono. As pessoas conseguem observar os sinais da criação da natureza e falar alguns eventos que irão acontecer. Aí Jesus faz isso, ó, fala isso no 29, ó: quando vós virdes acontecer essas coisas, guerra, terremoto, fome, né, que ele fala que sabei que está próximo às portas, ou seja, está próximo ali o fim. Então Jesus nos deixa, ele não diz o quando, mas ele deixa sinais para podermos ter uma ideia ali do que está se aproximando, o fim dos tempos. A gente vê que a cada ano vai piorando, né? A iniquidade vai aumentando, as pessoas se afastando de Deus, a apostasia aumentando, guerras aumentando, fome aumentando, perseguição aumentando. Então, o início de todas essas coisas, Jesus nos revela que ele aponta para as profecias, ou seja, quando vocês virem essas coisas que eu profetizei aqui, aumentando, acontecendo aqui, já está às portas, né? Já está bem próximo, né? Glória a Deus. Então, a gente sabe que Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não se arrepender, né? Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, o que Jesus falou vai se cumprir. Essa tribulação vai vir.
Então, se apegue, se agarre com Jesus. Você que é crente, seja mais crente. Você que não é, corra. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o versículo 30 aqui, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar, né? As minhas palavras não passarão, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a palavra de Cristo é a mais segura fundação que nós podemos nos agarrar, né? Jesus até compara ali que tem que edificar a sua casa sobre a rocha, né? Que nada irá abalar. Fica a sua casa sobre a rocha, pode vir os ventos, pode vir os rios, e a sua casa não será destruída. A rocha aí simbolizando a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Por mais que demore nesses acontecimentos, o arrebatamento, a grande tribulação, mas a palavra do Senhor há de cumprir, né? Uma hora ou outra ela há de se cumprir. Mesmo que todos achem que está perto e não se cumpra, mas no tempo de Deus, que é o melhor tempo, na maneira de Deus, que é a melhor maneira, certamente irá se cumprir. Então, estais de sobreaviso, versículo 33, vigiai e orai, novamente aqui chamando para vigiar, para orar, porque não sabeis quando será o tempo. Então, o dia e a hora ninguém sabe. Existe um dia, existe uma hora, mas só o Pai sabe. Nenhum homem, nem o mais sábio dos homens sabe. Podemos estudar, né? Podemos ler a escritura de trás para frente, quantas vezes quisermos, mas o dia só quem sabe é o Pai. Nem mesmo os anjos, né? Nem mesmo os anjos ali que estão diante de Deus sabem, né? Os anjos ficam ali só esperando Deus falar, mas Deus não fala, né? Glória a Deus. Então, os anjos serão chamados naquele dia, trabalharão naquele dia, mas eles não sabem o dia nem a hora, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, permanecer vigilante, ó, versículo 34 até o 36, Jesus vai dar um exemplo aí, ó, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um uma orientação, né, dá uma ordem ali a cada um, e ao porteiro ordena que vigie. 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não nos ache dormindo. Então, dormindo aqui é uma referência àquele que dorme espiritualmente, naquele que está negligenciando ali a palavra do Senhor. Se todos soubessem o dia, a hora, a obra do Senhor, né, o trabalho mundano, ele ser negligenciado. As pessoas iam ser tentadas a ficar esperando, Jesus veio daqui a um ano, então eu não vou fazer mais nada aqui, não vou fazer nada, e quando for na última semana, no último mês aqui, eu aceito Jesus ali, eu peço perdão dos meus pecados. Não é assim que o Senhor quer. Então as pessoas seriam tentadas ali a continuar pecando, né? Jesus vai voltar daqui a 10 anos, então eu vou viver aqui 9 anos do jeito que eu quiser, no último ano aqui eu me dedico a Ele. Então não é isso que o Senhor quer, correr para Deus ali no último momento. O céu é o maior objetivo, né? A hora ninguém sabe, por isso que a gente tem que ficar vigilante. Se o arrebatamento é antes ou depois, que seja, mas a gente tem que estar vigilante, tem que estar preparado para o que deve para o que acontecer. Glória a Deus. E outro ensinamento grande também é que esses eventos aqui, esses princípios das dores, né, porque vai aumentar o princípio das dores até que chegue realmente o período tribulacional, a gente não deve nos abalar, né? Esse período tribulacional, ele não deve abalar a nossa fé. Nós temos que deixar a nossa fé cada vez mais firmada na rocha, né? Quando o Senhor Jesus, escute isso que eu vou dizer, quando o Senhor Jesus voltar, vai ser tarde demais. Então, trate da sua salvação enquanto é tempo. A porta, ela é estreita, mas ela ainda está aberta. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 37, o Senhor termina falando o seguinte, ó. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, ele termina um sermão profético ali, vigiai, porque o dia e a hora ninguém sabe, os acontecimentos são esses, vai ser assim, ninguém sabe o dia, mas vigiem, né? Ele dá aqui um exemplo aqui do Senhor se ausentando do país, deixando-lhes servos, e o dia e a hora ninguém sabe que ele vai voltar, que ele não nos surpreenda ali dormindo, né? Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. 1 Tessalonicenses 5:6 fala que assim, pois, não durmamos como os demais,
Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Devemos vigiar, pois na primeira vinda de Cristo, ele veio para salvar, como salvador, né, como carpinteiro humano, carpinteiro humilde, com palavras de amor, de arrependimento, ele veio para salvar, mas a segunda vinda será para juízo, será com poder e grande glória, será para executar juízo sobre todos os habitantes da terra. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a partir da próxima sexta-feira, nós iremos continuar aqui. Realmente, já a semana já termina para Jesus, né? Ele vai ser preso, né? Ele vai ter a Páscoa ali, né? Que ele vai participar com os seus discípulos, né? A ceia do Senhor, e logo em seguida ele vai ser preso ali, e nós se encaminhamos para o fim do livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, né? Que Deus abençoe cada um. Amanhã estaremos aqui. Jane, se você puder orar por nós, eu agradeço. Renato, eu queria dizer que eu estou sem palavras, porque é tão tremendo, é tão maravilhoso, tão divino tudo isso, e assim, você poder ser usado pelo Espírito Santo, como você foi agora, de uma maneira sábia, de uma maneira linda. Meus parabéns, meu irmão Renato, toda glória seja dada ao Senhor, mas com certeza Deus lhe usou, meu querido. Então, parabéns pelo seu esforço, pelo seu estudo. Todos nós, eu tenho certeza absoluta, todos nós desse grupo fomos grandemente beneficiados com a palavra que você trouxe hoje, com tanta maestria e sabedoria. Muito obrigada, eu agradeço em nome de todos pela palavra que você trouxe hoje. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, tu que és o dono de todas as coisas, tu que és o Criador, aquele que é sábio, aquele, Pai, que através da tua palavra, Pai, nos dá oportunidade, Senhor, que não merecemos, Paizinho, de saber mais de ti. Ó Deus amado, quanta sabedoria tem na tua palavra, Pai. E nós agradecemos, Paizinho, porque nossos olhos foram abertos para essa palavra. Nós cremos, Papai, que esse céu vai ser rasgado e que tu virás, meu Deus, com grande poder, Senhor. Ó Deus, obrigada, Deus, porque nós temos, Senhor, a tua palavra conosco, e que cada um de nós possa levar essa palavra a outras pessoas também. Oh, Senhor, que não fique somente conosco, papai, mas que ela seja transmitida, levada por cada um de nós que está nesse grupo, meu Pai. Pai, eu te agradeço pelo teu imenso amor mostrado nessas palavras, pelo teu imenso poder mostrado nessas palavras, pela tua grandiosidade, meu Deus. Deus, tu és infinitamente forte, tu és infinitamente poderoso, tu és infinitamente amoroso. Deus, em pensar, Deus, com todo esse poder, oh, Pai, tu vieste aqui nessa terra, tu vieste aqui, meu Deus, se fizeste de uma forma tão simples, tão humilde, ó Deus, para que nós conseguíssemos enxergar, que nós conseguíssemos ver o teu amor na forma de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai. Eu te agradeço, desejo uma boa. E o Senhor, que essa palavra linda e maravilhosa ficará perpetuada em nossos corações. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu agradeço pelas palavras também, tudo para honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, né? Que nós possamos ficar vigilantes, possamos ficar atentos, né? Ler as Escrituras, se dedicar mais e mais. Em Oséias fala que nós temos que prosseguir e conhecer ao Senhor, né? Porque a sua saída como a alva, ela é certa, e ele a nós virá como a chuva, né? Então, é certo que ele vai vir. Nós não sabemos quando, mas ele vai voltar, né?
A paz do Senhor a todos. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Que Deus abençoe cada um, que possamos ter uma noite de paz, uma noite tranquila. E amanhã estaremos aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Paz. Boa noite a todos. Boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Boa noite.